Olá, pessoal. Vocês estão prontos? Estamos com tudo certo? Gravação, microfone, ok. E aí, vocês estão prontos? Bom, na semana passada nós falamos sobre introdução à lavagem de capitais. Tem aqui o link para quem não assistiu, está disponível no canal. E agora nós vamos dar um passo à frente no nosso conteúdo, mantendo a temática ainda, mas nós vamos falar agora sobre a introdução ainda, porque é um tema bem extenso, mas a introdução à teoria da cegueira deliberada. O que é isso e como é que isso funciona nos crimes envolvendo lavagem de capitais? Bom, eu vou ler para vocês algumas coisas que eu separei aqui, até alguns artigos de lei, e vou compartilhar para o pessoal que está assistindo aqui a tela, porque vocês conseguem acompanhar comigo. Então, o pessoal que depois for ouvir via podcast, eu vou fazer a leitura, e o pessoal que estiver assistindo agora vai poder acompanhar comigo aquilo que eu puder compartilhar na tela, tá? Então, vamos lá. Nós já falamos brevemente sobre a introdução que é a lavagem de capitais, que obrigatoriamente eu tenho um delito, um crime antecedente, um crime anterior que vai me gerar um produto, vai me gerar um ativo, e a partir desse ativo e desse produto, eu vou praticar os atos para que eu lave este produto maculado: ocultação, dissimulação e reinserção no mercado, tá? Então, em matérias apenas de memória, é isso que nós falamos no encontro passado. O que significa essa teoria da cegueira deliberada e como é que isso funciona no direito penal econômico, tá? Bom, vou partir do pressuposto que vocês se lembram ou saibam de alguns conceitos básicos e principais e pincelarei sobre eles, tá? Vamos lá. Qual é a regra do nosso Código Penal com relação aos crimes? Os crimes são, em regra, dolosos ou culposos? Veja, o artigo 18 do nosso Código Penal aponta que, em regra, os crimes são todos dolosos, admitindo a modalidade de culpa, portanto, a modalidade culposa, como exceção, ok? Então, o que nós temos de redação no artigo 18? Vamos lá. Artigo 18, disse o crime doloso. Crime doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá? Então, aqui no 18, na primeira parte, nós temos o dolo direto, e na segunda parte, a partir ali de assumir o risco, nós temos aquilo que depois a doutrina vai trabalhar, a questão do dolo eventual, tá? Depois, o que nós temos ali no segundo? Crime culposo. O crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá, ok? Então, essa é são as modalidades de crime admitidas no nosso ordenamento jurídico: modalidade culposa e modalidade dolosa. Cândido, e quando a minha ação, a minha conduta não se encaixar nem na modalidade culposa e nem na modalidade dolosa, o que eu tenho? Eu não tenho um crime, de maneira bem objetiva, tá? Mas esses detalhes nós vamos falar aqui no curso. Bom, o o parágrafo primeiro fala? O parágrafo único: salvo os casos impressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então tá aqui a regra do código, tá? Os crimes são dolosos como regra e a culpa é modalidade excepcional, certo? Tá. Qual é a problemática complexa que começa a aparecer quando a gente fala de lavagem de dinheiro, crime doloso, crime culposo? Aonde que a situação começa a se agravar? Veja, aqui nós passamos rapidamente pelo conceito de dolo e culpa, tá? Rapidamente o conceito que o código traz, depois a doutrina, se vocês quiserem, eu até faço recomendações sobre a teoria do dolo, a teoria da culpa, mas avançando aqui para o nosso objetivo, que é só rememorar, nós vamos ter um problema com relação à culpa e à teoria do erro. Por quê? Lembram-se? Erro de tipo e erro de proibição, erro sobre os elementos do tipo. Pois bem, o que o artigo 20 do Código Penal vai nos dizer sobre essa questão do erro, tá? Eu vou ler para vocês. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, sobre o tipo de crime, exclui o dolo,
mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, o que que é isso? Vamos lá. Os crimes, como regra, são dolosos. A culpa, ela é exceção e tem que ser comprovada. Uma vez que a culpa seja comprovada, é preciso ainda que aquele tipo penal ele tenha previsão legal de modalidade culposa, porque a regra é o dolo. Então, se eu não tenho a previsão legal expressa da culpa, eu não posso ter aquele tipo penal na modalidade culposa, certo? E aonde que a situação aqui começa a ficar espinhosa nos crimes de lavagem de dinheiro e na teoria da cegueira deliberada? A pergunta é a seguinte: qual é a consequência jurídica do erro, o agente que está em erro, quando desconhece que a infração anterior gerou um produto e esse ativo está sendo lavado? Porque veja, o que o artigo 20 fala? Vou ler de novo. O erro sob elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Se nos crimes de lavagem de dinheiro, obrigatoriamente eu tenho que ter um delito anterior que vai me entregar ou vai produzir um resultado, um ativo. E esse resultado, esse ativo, esse objeto, esse produto desse crime, ele é o que vai ser lavado. Perceba, o agente que está lavando ou que em tese se está acusando de lavar aquele ativo, aquele produto, perceba a questão do dolo aqui. Se o agente sabia ou não que esse produto, esse dinheiro, esse ativo, ele foi oriundo de delito, ou proveito de crime, provento de crime. Perceba, aqui começa a espinhar a situação. Por quê? Porque a regra é o dolo. Eu não tenho previsão culposa para essa modalidade. Então, como é que eu resolvo isso? Vamos lá. O réu, ele recebe uma denúncia de que ele está lavando determinada quantia de dinheiro. E aí ele procura você na condição de advogado e diz: doutor, mas eu não sabia que esse pagamento que ele me fez era de dinheiro proveniente do tráfico, ou era fruto de estelionato, era de golpe, eu não sabia de nada disso. Eu prestei um serviço e ele me pagou com essa quantia, eu não sabia a origem dela. Bom, como é que nós vamos resolver essa questão? Primeiro, nós vamos fazer uma análise extremamente técnica e legal, certo? O que que a lei fala, o que que a doutrina, a jurisprudência fala, e depois a gente avança para as aplicações mais concretas ou os nossos imbróglios atuais nos tribunais de jurisprudência, ok? Primeiro vamos partir disso. Veja, se o agente não tem dolo, que é o elemento principal, qual é o efeito disso? Aqui nós vamos dar um passo para trás, nós vamos lembrar da teoria do crime, que é a nossa teoria tripartida, aceita pelo nosso sistema, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, onde diz que crime é todo fato típico, ilícito e culpável, ok? Então esse é o conceito analítico de crime. Veja, a conduta e o dolo estão na primeira elementar ali, elementar não, na primeira classificação ali do fato, se o fato ele é típico ou atípico, essas questões ali, se o sujeito tinha dolo ou não. Então, eu até vou compartilhar com vocês aqui, só um momento, uma imagem para que fique mais fácil vocês visualizarem e acompanharem isso que eu estou falando, para que todos percebam. Vamos aqui, ver se essa aqui tá legal. Enquanto isso, eu vou lendo para quem for ouvir via podcast. O fato típico, dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade se divide em material, formal e material, tá? Aqui é onde entram aquelas questões, aqui na tipicidade, do furto famélico, tá? Então, eu não sei se vocês se lembram por que que o furto famélico não é crime. O furto famélico não é crime porque ele não possui. Compartilhar tela. Que isso.
Eita, não tô achando aqui. Bom, não consegui. Achei compartilhar. Aqui, compartilhando a tela. Vamos lá. Isso aqui é o conceito analítico de crime, à luz da teoria do crime. Então, vamos tá aqui a descrição bem sintética, apenas para que a gente acompanhe aqui o raciocínio. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade são elementos que integram o fato típico, ok? As excludentes de ilicitude estão aqui: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, e a culpabilidade, que é a última, e estão a imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, ok? Então está aqui o nosso quadrinho da teoria do crime. Vamos voltar agora para a nossa problemática. Bom, à luz da teoria do crime, qual é a consequência da conduta do agente quando ela não é dolosa? Veja, de acordo com a teoria tripartida, se o agente não possui dolos, ou seja, se ele não tem consciência e vontade, se falta o dolo, a conduta é atípica. Então, à luz da teoria do crime, o sujeito que recebe determinada quantia, bens, proventos, pagamentos, valores, produto de um crime anterior, se ele não sabe disso, falta-lhe o dolo de praticar os atos de lavagem, ok? Essa é a primeira resposta técnica, por assim dizer. Agora vamos problematizar um pouquinho mais. Se o conceito de dolo, aqui nós vamos utilizar como consciência e vontade, tem tanto são elementos internos do agente, a consciência, o agente quis aquilo, ele teve vontade, ele teve ânimo de praticar aquele ato. Como é ou qual é o grau de consciência que se exige para que se fale em dolo e mais, como é que se comprova esse grau de consciência, uma vez que isso é um elemento interno do sujeito, um elemento interno do agente, a sua vontade. Como é que você traz isso para um processo? Quais são as ações, os meios, os documentos, as referências que precisam ser trazidos à baila para que se fale em dolo? E isso por quê? Aqui nós vamos ter duas possibilidades com relação ainda ao dolo do artigo 18 e falando sobre lavagem de dinheiro. O pessoal, ou quem defende essa questão de que existe o dolo eventual na modalidade de lavagem de capitais, vai dizer que o mero fato ou a mera ideia do agente desconfiar que aquele produto, aquele pagamento, aquele bem proveio de um crime é suficiente para que se caracterize a eventualidade do dolo. Então, veja, se você desconfia, bom, a exemplo, né? O indivíduo mora em determinada região fronteiriça e vai receber um pagamento e sabe que a pessoa que está fazendo o pagamento eventualmente pratica tráfico de drogas ou contrabando, descaminho, tá? O fato dele, nesse exemplo, dele desconfiar disso, em tese, se ele recebesse uma denúncia por lavagem de capitais, e de acordo com a teoria da cegueira deliberada, implicaria que ele, por suspeitar, já estaria abarcado pela modalidade de dolo eventual com relação à lavagem de capitais, porque ele desconfiou. A outra hipótese é a hipótese do dolo direto, que é ele sabe que aquele pagamento provém de um produto de crime. E aqui é mais fácil a visualização. Eu sei que o sujeito está traficando, eu sei que o sujeito vai me pagar, ou nesse exemplo, né? Ele está usando um meio, um produto, um provento oriundo de crime, e sabendo disso eu o recebo. Aqui nós temos a modalidade dolo direto. É uma questão de mais fácil visualização. Tá. E como é que funciona isso, ou como é que se avança isso, Cândido, em lavagem? Como é que isso é trabalhado, isso é explorado à luz da legislação? Bom, aqui nós vamos trazer três pontos de partida. Primeiro, o artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais, que vai dizer o que é, tem todos os verbos lá discriminando quais são. Nós podemos compartilhar a tela também.
e isso já foi falado na introdução ao que é lavagem de capitais. E o que nós não falamos na introdução de lavagem de capitais, nós vamos dizer aqui. As convenções e os tratados internacionais. Por exemplo, a Convenção de Viena. O que a Convenção de Viena fala lá no seu artigo 3º? Eu vou ler, mesma sistemática, eu vou ler para vocês e depois eu vou compartilhar a tela. A tela eu já vou compartilhar agora para que você assista comigo. Vou pegar isso aqui, trazer para cá. Vamos lá. Dólar direto. Ops, aqui, essa tela. Acordos internacionais excluídos do âmbito da presente convenção. O fato de a presente convenção não se aplicar, Convenção de Viena, a acordos internacionais concluídos entre Estados e outros sujeitos de direito internacional, ou entre estes sujeitos ou sujeitos de direito internacional, ou a acordos internacionais que não sejam concluídos por escrito, não prejudicará a aplicação a estes acordos de quaisquer regras enunciadas na presente convenção, as quais estariam sujeitos em virtude do direito internacional, independente de convenção. O que isso aqui está falando? Cândido, traduza isso. Aqui nós estamos falando de dólar direto. Simples. A Convenção de Palermo fala o quê? Que cada Estado parte, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal quando praticada intencionalmente a ocultação ou a dissimulação da verdadeira natureza. Aqui eu vou fazer uma pausa e um parêntese. Lembre-se daquilo que nós já falamos sobre introdução à lavagem de dinheiro e as suas etapas, ok? A sua origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo o seu autor que os ditos bens são produtos de crime. Tá? Aqui nós voltamos então para aquele ponto de atenção, aquele ponto de foco. O dolo, se o sujeito, se o réu, se o agente sabe ou não sabe que aquele produto ou ativo é proveito de crime, se ele sabe de maneira direta, ou se ele não sabe, mas ele presume, ele supõe, ele tem indícios de que seja, que daí aqui seria a modalidade do dolo eventual, tá? Como é que isso implica ou como é que isso se complica à luz da técnica no ordenamento jurídico brasileiro? Então, eu estou falando aqui sobre dolo, artigo 18, sobre teoria do crime e sobre artigo 20. Por quê? Porque nós temos a questão do erro do tipo. O erro de tipo, ele exclui o dolo. Porém, se eu misturar essa redação, essa legislação do que é o erro de tipo, do artigo 20, com a teoria do dolo, na modalidade dolo eventual, com as convenções e com o artigo 1º, qual é, em tese, a conclusão que se chega? A conclusão que se chega é que a mera suspeita deste pagamento ser proveito, o calor, ser proveito ou produto, né, de crime, isto por si só afastaria o erro de tipo. Por quê? Porque isso automaticamente encaixaria em modalidade de dolo eventual. Então, se eu suponho, se eu desconfio que este bem, esse pagamento, esse produto é feito de crime, isso em tese, tecnicamente, teoricamente, estamos falando de aspectos gerais, afastaria o erro de tipo e caracterizaria o dolo eventual. Qual é a posição da advocacia, a posição dos advogados, qual é a postura que nós temos que ter com relação a isso? Bom, existem aqui alguns princípios do direito constitucional, do direito penal e do processo penal que têm que ser levadas em conta, ou aquilo que nós chamamos de processo penal constitucional, que versa ou começam com algumas premissas. A primeira delas é o princípio da legalidade. O que é isso aplicando de maneira objetiva aqui? Aquilo que está na lei, o que está escrito. Isso nos leva a um segundo passo e nos lembra Aurí Lopes Júnior, que tem lá, forma é garantia. Por quê? O Aurí até transformou isso num bordão, quase. Porque, veja,
o réu, ele tem o direito de ser bem acusado. E se o réu tem o direito de ser bem acusado, essa acusação tem que estar fundada em princípios legais e na letra da lei, tá? Se eu tenho essas garantias processuais, esse processo ele tem um rito, ele tem algumas observações que tem que ser levado em conta. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se nós analisarmos o artigo 1º e a teoria do dolo, o artigo 1º da lei que define o que é lavagem de dinheiro, nós vamos chegar à conclusão que só existe a modalidade, só pode existir, em verdade, teoricamente falando, a modalidade de dolo direto para que se fale em lavagem de capitais. Ou seja, a posição da advocacia, a posição da defesa tem que ser a posição de defesa da lei. Aquilo que o texto fala, aquilo que o legislador quis dizer. Que é, quando você lê a redação, você percebe que só existe a modalidade dolosa em dolo direto. A gente tem que saber que aquele produto, aquele ativo é produto de crime e que ele vai praticar os atos de lavagem com isso. Sabendo disso, essa figura de dolo eventual, essa questão de possibilidade de desconfiar que esse pagamento veio através de um produto de crime. Perceba, existe um muro legal onde e esse muro legal é a nossa segurança, tá? Aonde essas especulações eventualmente dolosas, elas têm que bater, têm que trompar e não podem passar. Por quê? Porque a lei fala isso. Não é porque eu quero, porque eu acho, ou porque popularmente as pessoas dizem isso é malandragem. Não, não. O que a lei fala, o que a técnica, a doutrina, as teorias apontam é isso. Tem que ser modalidade dolosa diretamente, porque tem que estar comprovado que o agente possui a completa ciência disso. Ok? Sem isso, não tem como falar em lavagem. Por quê? Porque a redação legal, o tipo penal, as elementares do tipo exigem isso. O pessoal está acompanhando aí? Não sei se eu estou falando muito rápido. Não. Ok, ok. Não, aparentemente tá tudo certo. Qualquer coisa, vocês façam uma intervenção. Tá. Então, nós temos aqui que o dolo tem que ser direto e o agente tem que ter completa ciência disso. Cândido, mas e esse choque, então, entre o Código Penal, a nossa sistemática, os tratados internacionais, exposições de motivo, resoluções do COAF, do GAF, como é que fica essa situação toda? Veja, aqui novamente, o que vai nos socorrer é a técnica. Por quê? Ainda que se fale em exposições de motivo, em tratados de direitos internacionais, com exceção, aí aqui nós vamos, não quero abrir exatamente para esse ponto, porque isso é uma questão introdutória da recepção, da validade, como é que funciona em força de lei. Vamos só pincelar esse assunto, depois nós vamos abrir um a um. A exposição de motivos, que fala sobre isso, as orientações do COAF, especialmente, eles não possuem força de lei. Eles servem de caráter orientativos. Eles vão expor uma orientação. Lembrando, COAF não julga, COAF não faz investigação. Eventuais normas administrativas, elas servem para orientação. Qual é a consequência jurídica de você não seguir uma orientação? Penalmente falando, nenhuma. Ok? Por quê? Porque não tem força de lei. Vai causar talvez um dissabor do ponto de vista político, criminal, diplomático, mas a aplicabilidade direta disso, se você não seguir, você não vai ter uma sanção pessoal direta sobre você. Ok? Ok. Ponto número 2. Uma outra razão é o princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade vai nos socorrer, vai nos orientar e nos sustentar aqui? Veja, forma é garantia. Se forma é garantia, qual é a forma? A forma é aquilo que está escrito. E o que está escrito? Você vai ler, nós vamos ler o artigo 1º e ver, bom, tem os verbos, as ações, os atos, as elementares do tipo penal, a possibilidade de que só haja a prática disso mediante dolo direto, tá? E por que isso? Porque o legislador, quando ele quis falar sobre o que é lavagem de capitais, primeiro, a regra geral é: os crimes são dolosos. Regra geral, a exceção é a culpa. E quando o legislador quer falar sobre dolo eventual, ele faz constar na própria redação expressões de que
existe a possibilidade do dolo eventual. Exemplo aqui, ele poderia constar deve saber, né, que a gente deve saber, mas não consta isso. Não existe essa previsão legal, não existe essa redação na lei, tá? Então, vamos recapitular. A exposição de motivo e normas de caráter administrativo não possuem força de lei. O princípio da legalidade é aquilo que vai nos guiar, justamente porque, a partir do princípio da legalidade, é que nós vamos ter a garantia do devido processo legal, se as regras do processo estão sendo respeitadas e seguidas, e outros princípios que vão se desdobrando a partir disso. Ok? Com presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, mas aqui vamos focar na questão formal do imperativo da lei, certo? O artigo 1º, ele ainda faz menção ao crime anterior, aquele crime que gerou o produto e o ativo que eu estou lavando, mas ele não fala, o legislador não colocou na sua redação se o agente que vai lavar esse capital ou que se está acusando de lavar o capital tem que ter ciência disso ou não. De que esse recurso, esse produto, ele veio de um crime anterior. O legislador não fala isso, o artigo 1º não fala isso, tá? E mais um motivo para que nós sustentemos a tese do dolo direto para lavagem de capitais é que a sua modalidade, quando você vislumbra o artigo 18, a teoria do dolo, o artigo 1º dali que vai definir o que é isso, e você analisa toda a ótica, toda a sistemática processual penal, princípios constitucionais, princípios do processo penal, você entende que só é possível existir a modalidade dolosa para esse tipo penal, tá? Cândido, então, se eu tiver uma hipótese em que o promotor diga que eu estou com dolo eventual na denúncia, né? E eu vou dizer apenas que eu tenho dolo direto, inexiste o dolo direto e eu vou resolver a questão? Não. Aqui começa o outro calvário deste processo ou desses assuntos. O que a jurisprudência e o Supremo falam sobre isso? O Supremo e a sua jurisprudência, especificamente na ação penal 470, eles admitem que exista a modalidade de dolo eventual para lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. A ministra Rosa Weber e o ministro Celso de Mello votaram por admitir a modalidade eventual e o ministro Marco Aurélio e o ministro Toffoli, nos seus votos, não disseram, né, que não comporta a modalidade de dolo eventual, somente de dolo direto. Como é que a advocacia se porta sobre isso, então? Perceba, quando nós falamos de lei, de jurisprudência, de lei, de processo, de doutrina, ainda que se fale em jurisprudência, nós estamos falando de, a princípio, conceitos, situações genéricas, teorias gerais, situações abstratas nesse aspecto lato. E quando nós temos a nossa no sentido de que nós que cuidamos, a denúncia contra o nosso cliente, a denúncia contra o réu, ali sim está uma situação concreta, onde o que nós, advogados, operadores do direito, buscamos fazer é a adequação entre a norma genérica ou geral, não vou usar a expressão genérica aqui, vai talvez ter uma conotação pejorativa e não é isso. A norma geral, reconhecendo a sua aplicabilidade, o seu encaixe ou não à situação concreta e particular, tá? Que é o caso da denúncia. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a denúncia, analisamos, lemos a denúncia e verificamos de acordo com os parâmetros legais, processuais, constitucionais, jurisprudenciais, se aquela situação tem uma proteção, um abarcamento ou não, certo? E aí, sobre essas questões, a partir desse ponto de tensão concreto, da referência teórica legal com o meu caso concreto, é que nós vamos ter todo o ponto de tensão do processo, certo? Cândido, e nós ainda vamos ter mais outros problemas pela frente? Com certeza. Com certeza, seja por questões divergências, né, teóricas ou por posições diversas do Supremo e da jurisprudência com relação a isso. Por exemplo, ou seguindo o nosso exemplo aqui,
dentro da nossa temática, a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente nos casos de lavagem de capitais. Isso por quê? Porque, como nós já falamos e lemos, o delito ele tem para si a modalidade, a previsão legal de modalidade dolosa em dolo direto, ok? Então, você admitir ou você considerar que o sujeito que suspeita de determinada transação está abarcado pelo dolo eventual, isso teria um problema teórico, técnico, processual penal. Por quê? Porque, veja, se no dolo eventual o sujeito suspeita, e aí essa suspeita seria, em tese, segundo o Ministério Público, a acusação ou a jurisprudência mais recente que aceita isso, e essa suspeita seria suficiente para configurar a lavagem de dinheiro, das duas, uma. Ou os indícios causam suspeitas e dúvidas e você tem a questão de dolo eventual, ou eles devem ser desconsiderados em sua totalidade. Por quê? Porque à luz da técnica, à luz da teoria, não existe previsão de lavagem de dinheiro na modalidade culposa, entende? Então, ou o crime de lavagem de dinheiro é praticado em dolo direto, ou se você desconsiderar essa questão, à luz do caso concreto, evidentemente, não há que se falar em lavagem de capitais porque não existe previsão culposa para lavagem de capitais. Então, ou A ou B. O problema da teoria da cegueira deliberada é que, só um parêntese, essa teoria ela não nasceu no ordenamento jurídico brasileiro ou não foi feita para o ordenamento jurídico brasileiro, que inclusive é o ponto de problema aqui, que é o seguinte: a teoria da cegueira deliberada por si, quando você estuda a teoria, a ideia dela é que ela estrangule, que ela abarca, ela abrace tanto a modalidade culposa, a modalidade dolosa, quanto a modalidade culposa, de modo que tecnicamente não tem saída. Uma vez que o Ministério Público invoque e comprove à luz das suas razões a teoria da cegueira deliberada, em tese, nós ficamos sem saída tecnicamente. E que qual é o problema disso? O nosso sistema não aceita. Quando eu falo nosso sistema, é o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Ele tem uma funcionalidade própria, um funcionamento. E aí nós não podemos simplesmente aceitar a lavagem, ó, a teoria da cegueira deliberada como se fosse uma camiseta que nós vamos vestir e se encaixar, funcionou, paciência, perfeito, tá encaixando. Não, 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 não. Vamos com calma, vamos dar um passo atrás novamente, vamos voltar para a teoria do crime, certo? Por que que eu insisto tanto nisso? Porque o delito de lavagem de capitais, ele tem uma particularidade que me chamou muita atenção nele, que é o estudo técnico. Se você não tem uma boa base técnica, se você não sabe questões fundamentais do ponto de partida do direito material penal, você vai ter um problema grande de visualizar teses no futuro na sua advocacia, seja ela na questão de mérito, seja ela na questão processual, porque você não tem uma base sólida. Então, um dos elementos que eu sempre chamo atenção, que eu sempre fiz, é saiba como funciona o direito penal material, teoria do crime, intercrimes, etapas de realização do delito. Estudem essas questões, teoria do injusto penal, teoria do crime culposo, teoria do crime doloso. Por quê? Porque isso vai fazer diferença quando chegar a denúncia, tá? Então, olha só, voltando para essa questão das elementares do tipo à luz da teoria do crime, nós temos dois problemas aqui, ou duas situações. A elementar do tipo objetivo, ela está garantida ou está exposta pela forma. E qual é a forma? A forma é a redação do artigo 1º. Então você pega lá e analisa o artigo 1º. Vai estar ali. Cândido, me dá um exemplo disso. Formalmente falando, um sujeito que realiza uma transação financeira suspeita, formalmente falando, ele tem ali o seu elemento objetivo, correto? E qual seria o elemento subjetivo desse mesmo exemplo, dessa operação, dessa transação suspeita? Ora, à luz da teoria do crime e à luz do direito penal econômico, analisando todas essas questões, uma vez que haja uma explicação plausível para aquela transação, ou seja, a justificativa satisfatória daquela conduta, daquela ação, não há que se falar em crime, ok? Então essa é um ponto de atenção que nós temos que ter.
Ou seja, quando nós vamos analisar uma denúncia, um processo de lavagem de capitais, qual é a primeira atenção que nós temos que ter sempre? Técnica. Técnica e técnica. Sempre. Tem uma boa técnica, uma boa base de direito material. Ponto número 2, que decorre disso. Se você tem uma boa base, você tem condições de analisar se aquela situação é ou não é aplicado aquele crime. E normalmente o que vai te guiar nisso é a teoria alinhado com as provas, ou melhor, com a explicação, a explanação, a demonstração do elemento subjetivo, pela ausência ou não. Tá? Então, uma vez que, no exemplo, o sujeito está sendo investigado porque fez uma transação suspeita, depositou 100 mil reais numa conta de terceiro, e aí essa transação ela é suspeita formalmente por si. Porém, dentro de uma explicação de um processo, ele pega e diz: olha, isso aqui eu vendi um veículo, eu recebi em espécie, está aqui o recibo, está aqui a origem, e eu depositei para pagar uma conta, para custear um tratamento, enfim, perceba. Formalmente falando, você tem uma transação suspeita. Objetivamente falando, qual é o elemento subjetivo? Eu tenho uma explicação que atesta e aponta para a origem lícita desse recurso. Entende? Aqui está o elemento subjetivo. Uma vez que eu comprove e explique e que isso não, e eu demonstro que, olha, esse recurso que eu depositei, a origem dele está aqui, a finalidade dele está aqui, não é produto de crime. Nós temos, então, uma sacada para nós, enquanto advogados, para nos atentarmos com relação aos delitos de crimes de lavagem de dinheiro e seu estudo, que é o seguinte: prestem sempre muita atenção na teoria do crime e nos princípios do processo penal constitucional. Em outras palavras, estudem a base do direito material e a base do direito constitucional penal ou processual penal constitucional, assim que o valha. Por quê? Porque é à luz desta técnica que a defesa vai se insurgir contra a acusação estatal. Certo? Não basta que o Ministério Público, o delegado da Polícia Federal, o relatório de inteligência aponte formalmente uma transação. Se você tem a origem daquela comprovação e essa origem é lícita, não há que se falar em lavagem. Ok? Tá. Como é que nós vamos aplicar essa teoria? Nós não, né? Quem aplica isso é o Ministério Público. Veja, se o problema da teoria é que ela abarca, a ideia dela é abarcar tanto modalidade de dolo e de culpa, nós temos também, ou temos que lembrar, que os sujeitos do crime não são só o autor, nós temos o coautor, o partícipe, que podem integrar ou não essa teia, essa cadeia toda, tá? Na lavagem de dinheiro também é assim? Sim. E a teoria da lavagem de dinheiro, da lavagem de dinheiro não, da cegueira deliberada, ela também é aplicada nessa mesma ideia aqueles indivíduos que criam conscientemente, e leia a palavra criar conscientemente, se você pegar essa palavra e quebrar, você vai encontrar um negócio chamado dolo dentro dela. Por quê? Porque foi feito consciente. E o conceito de dolo é consciência e vontade. Então, o sujeito que cria conscientemente barreiras para evitar ter ciência sobre a suspeita ou a origem de determinado recurso também estaria sobre essa teoria. Cândido, traduza isso. Muito bem. O doleiro que recebe dinheiro do seu cliente, suspeitando que o dinheiro seja sujo ou oriundo de produto de crime, e providencia ou pratica ações visando dificultar o recebimento desse capital ou investigar a origem do recurso, sabendo que tais atos ou seus atos praticados neste intuito visam, em tese, né, lhe proteger ou eximir-se de uma eventual responsabilidade legal, também estaria abarcado pela teoria. E isso por quê? Qual é a palavra-chave, qual é a pedra no sapato aqui, ou a pedra angular que se sustenta praticamente tudo no direito penal? O dolo. Então, veja, a conduta do agente, ela possuiu elementos de ação dolosos com relação a isso. Uma consideração, uma situação de estudo, até tanto processual quanto pessoal e acadêmico, que eu sempre recomendo é: pega o processo, estuda o processo conversa com você, e procure, tanto de acordo com a descrição da denúncia, como com relação ao suporte, o apoio dos documentos,
bem como a luz da defesa, encontrar se aquelas condutas descritas pelo Ministério Público, se elas possuem modalidade dolosa, se ela foi descrita de modalidade dolosa de maneira correta. Porque muitas vezes a descrição, o problema não está na descrição de um comportamento, mas na maneira que se descreve ele. Porque uma mesma conduta, ela pode ser descrita de uma maneira dolosa ou de uma maneira culposa. Entende? E aqui está um outro ponto de atenção que nós advogados temos que ter. Não basta você pegar uma prova, você pegar uma transação financeira e dizer, olha, isso aqui foi feito de maneira dolosa, por A, por B e por C. Está aqui os comprovantes de que ele mandou dinheiro para fora do país ou de que ele depositou dinheiro na conta de terceiro. Veja, eu posso utilizar a mesma estrutura arquetípica, tanto do ponto de vista técnico defensivo, quanto do ponto de vista real, para mostrar e justificar que isso não é produto de crime, que isso foi visto pelo Ministério Público de maneira errada. O Ministério Público viu dolo onde não tinha. Perceba? E isso só dá para fazer com atenção. Se você entende uma boa técnica, se você tem uma boa base, bastante atenção e se você está atento a essas relações e informações no processo. Por quê? O que o Ministério Público quer? Na dúvida, pau no réu, na certeza, pau no réu e denúncia também, e o réu que se vire para se defender dentro do processo. A gente denuncia todo mundo lá e cada um que procure seu advogado para tirar disso aqui. Eles botam todos os gatos dentro de um saco, viram um balaio de gato e aí cada um que se vire. É assim que o Ministério Público age, tá? E qual é o papel da defesa? Olha, pôr os pingos nos is. Isso aqui, a origem está aqui, a justificativa está aqui, o recolhimento do imposto está aqui, a declaração do imposto de renda está aqui, a origem está aqui, a legalidade foi feita via doação. É isso que nós, enquanto advogados, temos que estar atento, porque a realidade é aplicar nos casos do processo de lavagem de dinheiro, tá? Por quê? Porque isso é o que vai bater, estruturalmente falando, frontalmente a essa invocação da teoria da cegueira deliberada, tá? Isto quer dizer que nem todas as situações formalmente apresentadas, as condutas, as descrições como lavagem, vão ser lavagem, aqui eu já estou falando um pouquinho mais de mérito em si, após toda essa análise, ou que, ainda que elas formalmente se apresentem e se enquadrem assim, serão aceitas no Brasil ou aplicadas integralmente, como o exemplo que eu dei da camiseta que você veste, ela se vestiu, encaixou, é lavagem. E isso porque aqui vale a nossa proteção dos nossos direitos e garantias fundamentais e dos demais princípios constitucionais, que tanto o princípio da legalidade quanto a nossa sistemática processual, elas têm uma relação de funcionamento e uma maneira de funcionar, agir e ser. Tá? Nós não podemos pegar um instituto externo e simplesmente importar para o nosso ordenamento e fazer o mesmo checklist e aplicar. Não é assim que funciona, não dá para ser assim. Isso vai ter N barreiras dentro da nossa sistemática processual, tá? Por quê? Porque todas essas questões, elas têm que estar submetidas à nossa Constituição de 88, às nossas regras de exigências do devido processo constitucional penal. E essa questão da cegueira da teoria deliberada, apesar de ela ser extremamente ampla, e ter algumas limitações de aplicação no caso do ordenamento jurídico brasileiro, o germe dela, a ideia central dela já está ali no artigo 18, primeiro do Código Penal, que é a ideia a questão do dolo direto e o dolo eventual, tá? Então, existem instrumentos à luz do nosso próprio ordenamento que podem resolver essa questão. Nós não precisamos importar essa camisa de força, vestir no réu e ele que se vire. Pessoal, deu para entender? Vocês estão comigo? Conseguiram pegar uma noção geral do que é a teoria da cegueira deliberada? Uma definição sintética bem simples seria eu pegar o conceito de dolo eventual e aplicar aqui para lavagem de capitais, tá? Temos que ter atenção a isso, não podemos nos esquecer dos efeitos da teoria da culpa ou da teoria do erro, tá? Os seus desdobramentos e como isso funcionaria ou funciona em cada caso concreto de aplicação nas situações reais, tá bom?
Então fica aqui uma pequena introdução ao que é a teoria da cegueira deliberada, aonde podemos encontrar pontos de partida ou referência das próprias legislações ou tratados e convenções internacionais. E fiquem atentos, porque em breve estaremos com um novo vídeo subindo para vocês, continuando esse assunto do nosso estudo, da nossa aula sobre temas relacionados a direito penal econômico, sobretudo a lavagem de capitais.